Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Estão preparados? Glória a Deus. Isaías 55:1 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Venham todos. O que é isso? É um chamamento. Deus estava o tempo todo chamando o seu povo através do profeta Isaías para beber da água que ia matar a sede deles, que ia trazer sustento espiritual para eles. Venham beber o leite e o vinho, ou seja, venham que eu vou trazer o sustento físico para vocês, e tudo de graça pela graça. Deus estava chamando o povo para que o povo voltasse para Ele. Na sequência, busque enquanto se pode achar. Volte-se para Ele. O que é? Se renda, se entrega. Ouça o meu chamado. Existe um chamamento para o agora de Deus. O Senhor continua chamando o seu povo, homens, mulheres, jovens, os adolescentes e as crianças. Ontem tivemos uma missãozinha aqui, que coisa linda, as crianças envolvidas. Valentina cantou, o Davi tocou, da Camila e do Fabrício tocou bateria, outras crianças participaram do coral, as crianças envolvidas, as famílias envolvidas. Há um chamamento de Deus para o agora de Deus, e nós precisamos estar atentos. Você certamente já ouviu a palavra recall. Recall é chamada de volta, é chamamento. Essa palavra a gente associa muito porque quando um fabricante de um produto ele identifica algo grave, ele faz um recall, chamada de volta, para consertar, para reparar o problema, sem custo nenhum, para resolver tudo, para dar segurança para o consumidor. Existe recall de todos os produtos, de brinquedos, de alimentos, mas o que a gente mais conhece são dos veículos. E para nossa surpresa, nos últimos 3 anos, mais de 770 mil veículos foram convocados para reparos. Somente apenas 2% atenderam ao chamado do recall. Problema no airbag, no freio, incêndios, rodas, coisas graves, problemas que podem ser fatais em casos de acidentes. E sabe quais eram as justificativas? Eu não sabia. Eu sabia, mas eu estava sem tempo. Eu achei que custava caro. Nem olhava lá o que recebeu. Justificativas, desculpas. Se alguém te parasse na rua do nada e te dissesse assim: olha, você está correndo risco de morte. Há um chamamento para você na Washington Luiz, quilômetro 234. Glória a Deus. Então você viria, se você está aplaudindo, você viria. Esse chamamento de Deus para consertar, para reparar, porque Ele sabe quando estamos correndo risco. Ele sabe. Talvez você que está aqui, que não aplaudiu, ou outros que não estão aqui, não viriam. Fariam como os 2%. Desculpas. Qualquer dia. Quantas pessoas param a gente e falam assim: um dia eu vou. A gente fala: glória a Deus. E a gente ora: Deus, que esse dia chegue logo. Qualquer dia eu vou. Em algum momento eu vou me render. Em algum momento eu vou voltar para Deus. Desculpas, justificativas. Deus está nos chamando para ajustes. Esse é o tempo do chamamento, porque presta atenção. Após o chamamento vem o avivamento. Você está reparado, você está ajustado.
vem o avivamento, porque o avivamento tem que estar em você, tem que começar por você, porque você é a igreja, nós somos a igreja. Então o avivamento tem que começar em cada um de nós, para que esse avivamento se espalhe por toda a cidade, pela região, pelo Brasil e para as nações. Depois do chamamento vem o avivamento. O nosso fabricante conhece tudo de nós, e Ele nos fez como obra-prima dEle. Ué, mas por que então que Ele tem que consertar? Ele fez a gente com defeito? Não, Ele fez a gente de maneira perfeita, mas o pecado gerou defeito em nós. Adão e Eva, abençoados, no jardim do Éden, não obedeceram, e todos nós passamos então a ter acesso ao pecado, e o pecado gera defeito em nós. O pecado nos tira da nossa originalidade. Deus não nos fez para sermos pecadores, mas o pecado veio, então a gente fica diferente da obra-prima de Deus. Ira, ciúmes, cobiça, orgulho, inveja, egoísmo, ódio, obras da carne, sentimentos que vão crescendo dentro de nós e vai nos tornando diferente da forma de Deus, diferente da maneira como Ele nos fabricou. Então Ele precisa chamar a gente de volta para consertar, para reparar, para ajustar, para alinhar e balancear, porque Ele sabe que estamos correndo risco de morte, não morte física, a morte espiritual. A linha é muito fina. Ah não, mas eu estou bem. A linha é muito fina. Quando você vê, todos esses sentimentos deturpam tanto o seu olhar, tomam conta do seu coração. Você não ora mais, não canta mais, não vê Deus em mais nada, não vê alegria em mais nada, não tem vontade de mais nada. Pelo contrário, quer desistir de tudo, porque não tem mais propósito. A linha é muito fina. Assim como o fabricante de carro sabe que a qualquer momento o freio pode dar errado, o airbag pode não abrir, meu Deus, pode causar um incêndio. Nós precisamos reparar o erro, senão nós estamos colocando esses consumidores em perigo. Assim como Ele sabe, o nosso fabricante também sabe. Você pode ignorar o recall de Deus, como fez esses 2%, e continuar vivendo a sua vida até você se acidentar. Porque deixa eu te contar uma novidade: quando você vive longe de Deus, você se acidenta, você cai em muitos abismos, são muitos os machucados. O Pai está sempre com a mão estendida para te levantar e para curar os machucados. Mas você concorda comigo que você pode evitar as quedas? Que você pode ouvir o chamado, ser ajustado e não correr risco? Você pode ignorar e falar: não, eu estou bem, está tudo certo, mas uma hora você vai se acidentar. Não dá para andar por aí de qualquer jeito, é muito perigoso, porque não tem a ver só com você. Eles colocaram uma lei, existe uma lei agora. Depois dessa pesquisa foi feita uma lei: se você não fizer o recall, você paga multa, você perde 7 pontos na carteira e você não licencia o seu carro. Ou seja, eles tiveram que ser duros para que o consumidor, que poderia de livre e espontânea vontade se sentir seguro, num caminho tranquilo, não, eles têm que impor agora. Você vai, sabe por quê? Porque não tem a ver só com você que está na direção, tem a ver com quem está no carro com você, tem a ver com quem está na rua. Ou seja, se você não atende o chamado de Deus para consertar o que precisa ser consertado, a sua casa sofre, a sua família sofre, os seus filhos sofrem, quem está à sua volta sofre, se acidenta com você. É sério. Tem coisa que precisa ser ajustada. Uma casa inteira pode morrer espiritualmente por conta de uma pessoa que não quer ouvir o chamado, que acha que dá conta. Não, você não dá. Você não dá conta. Existe um chamamento de Deus para o agora.
Ele quer te consertar. Nós vamos ser consertados, todo mundo aqui. Se tivesse uma luzinha piscando em todo mundo que precisa de um conserto, isso aqui estava parecendo vagalume. Todo mundo precisa ser consertado. Começando do altar, todos nós precisamos ser ajustados, alinhados, balanceados. Todos nós precisamos estar igualmente ligados na vontade de Deus. Quando você não atende, outras pessoas são afetadas. Mas há um chamamento para você hoje. Essa é a oportunidade. Venham todos matar a sede. Venham todos ter sustento espiritual, sustento físico. É o chamamento. Me busca, você pode me achar agora. Você vai me encontrar. Volte-se para mim. Às vezes você está na igreja, você precisa voltar para Ele. Não, mas eu estou na igreja. Não, bispo, mas eu estou sentado ouvindo. Mas você está longe. O seu coração está longe. Os seus pensamentos estão longe. As suas atitudes estão longe. Há um chamamento. E é de graça, pela graça. Deus nos ajusta por completo. E esse ajustamento tem um propósito. Deus sempre tem um propósito para tudo. Deus o tempo todo chamava o povo, tirou o povo da terra do Egito, levou para a terra prometida. O povo ia lá, desajustava, Deus ia lá, chamava eles de volta, ajustava eles, eles iam lá e voltava, e voltava, e voltava. Até que Deus resolveu isso, mandou a oficina para a terra. A oficina chamada Jesus Cristo. E essa oficina é que te coloca no eixo. Quando você entrega a sua vida, o Espírito Santo entra. Os carros são muito tecnológicos hoje. O bispo me mostrou um vídeo de Nova York que eu falei, socorro, eu não tenho coragem. Até o Uber, não tem ninguém dirigindo, é piloto automático. Você entra, não tem ninguém no carro, você entra, a voz fala com você que está te levando para o lugar. É tudo tecnológico, é tudo de apertar botão, é tudo muito sensível. Como é que detecta problema? Porque hoje nós também estamos muito tecnológicos. Nós estamos muito rápidos. Não temos paciência para nada. Temos urgência em tudo, nem naquilo que é urgente a gente tem urgência. Repara, uma coisa que é tranquilo, você senta para esperar para comprar um pão, você não tem paciência. Porque a gente está muito na agitação. Está tudo diferente. Então, para um carro, para saber qual que é o problema do carro, existe um raster que passa lá. Ninguém precisa ficar abrindo porta, abrindo mais capô. Ele passa o raster, começa a identificar onde está o problema. O Espírito Santo é o nosso raster. Porque Ele vai onde ninguém consegue ir. Ele vê o que ninguém consegue ver. Ele sabe o seu pensamento agora. O pecadinho do ontem, a mágoa do hoje. Ele vê tudo e Ele vai passando. E Ele fala, precisa consertar. Ele vai identificando, Ele vai falando para você, libera o perdão, para com isso. Ele vai começando a alinhar, não é assim, cede. Ele vai começando a ajustar a gente por dentro. O Espírito Santo é o nosso raster. E Ele está o tempo todo ajustando, quando a gente permite. Porque Ele avisa. Ele avisa o tempo todo. E aqueles que dizem, pode ajustar, Senhor, eu me rendo, eu obedeço. Ele vai colocando, alinhando, vai tirando a gente da zona do perigo. 12 homens, discípulos, cheios de defeitos, foram ajustados por esse Espírito, foram preparados. Judas não quis, mas os outros foram preparados por uma missão. Deus quer te ajustar, te curar. Deus quer te alinhar, porque Ele tem uma missão para você. Ele tem um propósito para você. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa missão é universal.
Por que eu nasci? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o meu propósito de vida? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fale de Jesus para todo mundo. Leva a oficina para todos aqueles que precisam ser consertados, que também precisam viver o propósito. Existe um chamamento de Deus para nós nessa noite. O recall, Ele quer tirar você da zona de perigo. E de verdade, é tão bom não confiar na nossa própria força. É tão bom ser guiado. É tão bom entregar o volante na mão daquele que sabe o caminho. Daquele que sabe o caminho, que sabe os perigos no meio do caminho. O trajeto nunca será tranquilo, mas será seguro. Porque teremos aflições, faz parte. Jesus disse que teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então não é um trajeto tranquilo, mas é um trajeto seguro. Existe um chamamento de Deus. Sobre encorajadas, enquanto Deus me trazia essa palavra, eu falei: Senhor, só o Senhor pode convencer as mulheres de que essa é a oportunidade. Porque existem algumas justificativas. Deus me mostrou, pessoas: não sei se vou, é sábado, estou cansada, será? É um chamamento de Deus para você. Porque o que vai acontecer aqui vai ser sobrenatural. O que Ele já me mostrou, eu já posso te dizer que é sobrenatural, mas Ele sempre faz além. Ele sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, se você entender que existe ninguém faz, vamos fazer uma conferência, vamos ficar preocupado, vamos sair correndo, vamos, não, Ele manda e a gente faz. Existe uma unção específica para esse evento. Se você que está em dúvidas, para tudo e fala: eu vou. Nem se for para botar ele à prova, eu quero ver o que ele vai fazer. Estamos lendo testemunhos. Existe um chamamento para as mulheres para o dia 26 de outubro. Existe um chamamento para as mulheres no dia 26 de outubro. E tudo que você precisa de resposta, de unção, de renovo, você vai receber aqui. Para tudo que você precisar. Ele me disse: fala para elas, fala no altar, que eu estou chamando elas de volta, porque eu quero ajustar, alinhar, balancear, preparar e enviar. O recado foi dado, agora é com você. Depois não adianta querer assistir, porque já vai ter passado. Deus, já entreguei o recado, amém? Glória a Deus. Viva o sobrenatural. Receba a direção do alto. Seja uma pessoa encorajada pelo Espírito Santo. Quando você vai viver isso? Quando você permitir que o Senhor te ajuste. Tem coisa que está atrapalhando a missão. Tem coisa que está atrapalhando o casamento. Tem coisa que está atrapalhando a sua oração. Tem coisa que está atrapalhando o destravar de Deus na sua vida. Você sabe, o Espírito Santo está te falando. E nessa noite Ele está dizendo: só vem. Venha como você está. Só vem. Só se entrega. Só se rende, porque você ainda pode me encontrar. Ouça o recall do céu. Você não vai se arrepender. Amém. Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra. A gente anda tão distraído, muitas vezes dando justificativas, e o Senhor está nos chamando o tempo todo, porque precisamos o tempo todo ser reparados pelo Teu Espírito Santo. Sentimentos, pecados, coisas que acontecem o tempo todo. Satanás não está de brincadeira. Ele quer tirar os seus filhos do caminho. Ele quer desalinhar, ele quer tirar, ele quer deixar a pessoa bem
bem perto de risco de morte espiritual, porque ele sai ganhando, Pai. E o tempo todo ele está confundindo os teus filhos, cansando os teus filhos, enganando os teus filhos. Aqueles que andam distraídos e que andam dando justificativa para o recall do céu. Obrigada, porque nós entendemos que o tempo é agora, que o Senhor tem pressa, que o Senhor quer fazer agora coisas que nós nem imaginamos, coisas que já são decretadas no céu, que o Senhor está esperando a gente dizer: tudo bem, pode entregar, eis-me aqui, pode reparar. Pai, nós entendemos o teu recado, estamos aqui entendendo que precisamos nos render cada dia mais e obedecer à tua vontade, e estar no centro da tua vontade, para vivermos a completude de sermos parecidos com o Senhor, e de vivermos a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Recebe os teus filhos, Pai, aqueles que já estão dizendo: eu vou, Deus, eu vou, eu vou, eu vou. Está nas tuas mãos, Espírito Santo. Alinha, prepara e envia todos aqueles que diante de ti agora estão dizendo: eu estou aceitando o teu chamado. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.